Vem cá, vamos ter uma conversa sobre propósito? Propósito de vida hoje se tornou um tema muito banalizado, né? Virou uma performance, um alto rendimento, algo que precisa ser para salvar a humanidade. E na verdade ele não é nada disso. O propósito de vida, ele surge da motivação que existe dentro de você em servir, em ajudar. Não necessariamente em transformar o mundo inteiro, mas sim impactar aquela pequena parte que está ao teu redor. E quando a gente vai fazendo um serviço do nosso melhor, tocando quem está próximo de nós, a gente melhora aquelas pessoas que tocam outras, e assim a gente vai fazendo um efeito cascata. Só que para descobrir o que é esse teu servir, existem alguns pontos que eu posso te ajudar a clarear nesse momento, e se fizer sentido, acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe com quem também está perdido nesse sentido do propósito. O propósito nada mais é do que aquilo que te põe em movimento, aquilo que te dá amor, que te dá alegria, que te transmite paz. O seu propósito, ele muitas vezes está ligado sim a uma dor, mas ele não é uma dor. Ele é algo que acalma a sua alma, o seu coração. Eu brinco que o propósito ele é algo que se revela de dentro de você para o mundo. Ele naturalmente ele é externalizado quando você se ouve, quando você escuta aquilo que traz calma para o teu corpo, aquilo que traz calma para as tuas emoções, aquilo que você gosta de fazer, mesmo que fosse um trabalho voluntário, mesmo que não tivesse como cobrar por aquilo ali. O propósito ele é revelado de dentro para você. Eu brinco que a nossa alma ela só se lembra daquilo que ela já fazia. E ela segue três pilares básicos: o nosso talento natural, coisas que naturalmente a gente faz que talvez para os outros passe despercebido. Eu vou dar um exemplo. A Cristina é uma pessoa extremamente sensível. Eu posso temperar uma comida apenas no cheiro, né? Ou eu posso olhar para a pessoa e saber captar as emoções que ela está sentindo. O meu talento natural é sensibilidade. Agora, esse é o talento de todas as pessoas? Não. Para muitas pessoas talvez isso seja algo banal, mas para mim é algo que faz diferença. Desde que eu una esse talento com um propósito e com uma paixão. O propósito, ele é no sentido de o que daquilo ali eu me motivo a fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de me doar, eu gosto de resolver um problema de uma empresa, eu gosto de criar um produto, eu gosto de simplesmente servir trabalhando como uma ótima vendedora. O que eu me proponho a fazer? O que dentro do meu talento combina com alguma habilidade que eu também gosto para que isso venha na minha rotina? E o que eu tenho paixão por estudar, o que me move em saber mais, o que eu posso passar horas e horas e horas lendo sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, vendo conteúdos, que aquilo não me cansa de forma alguma. Pelo contrário, parece que cada vez eu quero saber mais, eu quero descobrir mais, eu quero explorar mais. Quando você encontrar o que une esses três pilares, identificar esses três pilares, você consegue identificar o teu propósito de vida. Então, o talento, o propósito, do que você se motiva a fazer e a paixão. Quando você alinha essas três coisas, a tua vida ela começa a fluir, porque você se coloca em movimento. O propósito, ele pode sim ser grandioso, mas ele não precisa ser algo insustentável, um monstro maquiavélico. O propósito, ele pode e deve sim ser leve, quando ele está alinhado com essas bases. O corpo, ele vai te dar sinais se você não estiver alinhada com o teu propósito. Você vai ficar estressada, você vai ficar cansada, você vai ficar com burnout, porque você está tentando performar uma coisa que vendem hoje em dia como propósito de vida. Eu tenho pacientes incríveis que têm um propósito de vida ser mãe e se doar na educação e na criação do filho. Elas estão no talento, estão no propósito, estão na paixão delas, que é servir. Eu tenho pacientes que trabalham e que estão totalmente alinhados dentro da agricultura, dentro de empresas, profissionais autônomos. Você não precisa ser algo que você não é. Quando você monta uma persona para encarar um propósito apenas por um resultado financeiro,
essa persona ela não vai se sustentar a longo prazo. Uma persona é um personagem, gente. É como se fosse uma máscara que você veste, que você interpreta. É como se eu fingisse ser algo que eu não sou, só por causa de um resultado financeiro. E assim que as pessoas se perdem no caminho. Sendo que uma coisa que é unânime de todas essas pessoas é que as maiores forças de cada uma dessas pessoas está alinhada às maiores dores que elas viveram. O grande segredo está nelas pegarem essa dor que elas passaram e transformar num aprendizado, e transformar em o que elas aprenderam com aquilo que elas viveram, quem elas tiveram que se tornar por causa disso, quem elas tiveram que deixar para trás de opiniões, de julgamentos, de medo, de críticas, quem que talvez não faça mais sentido nesse momento, seja a própria versão do passado ou pessoas do convívio, qual é a história que elas contam para elas mesmas relacionadas a tudo isso. E quando elas transformam essas maiores dores em maiores forças, alinhadas a um motivo para seguir adiante, isso é um propósito de vida. Esqueça essa ideia de alta performance. Performance não é propósito de vida. A não ser que você queira ser, né, um atleta de alto rendimento. Você pode sim e deve sempre querer ser o seu melhor, né? Aquele 1% todo dia do seu melhor, o seu máximo, para que isso te coloque em movimento, sim, mas dentro de um ritmo sustentável para uma saúde, para uma qualidade humana. Hoje a gente vê pessoas indo extremamente para essa questão de produtividade, esquecendo pilares básicos da saúde: sono, alimentação, tempo de qualidade da mesa com a família, com os filhos, em troca de um resultado que muitas vezes não é sustentável a longo prazo, que vai acabar numa solidão, que vai acabar num burnout. Então, o segredo está em a gente unir o melhor desses mundos e entender e encontrar o nosso propósito de vida, alinhar com sim ser a nossa melhor versão a cada dia, trazendo sim uma performance sustentável a longo prazo, mas sem abrir mão daquilo que é realmente importante para nós, nossa saúde, nosso convívio, nosso tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, aquilo que dá prazer em fazer. Quando o nosso trabalho está alinhado ao propósito, é óbvio que é prazeroso trabalhar, mas como seres humanos que precisam viver em sociedade, a gente não pode esquecer dessa parte interpessoal, das nossas relações familiares e muitos casamentos aí também que acabam ficando para trás. E se isso tocou o teu coração de alguma forma, te deixou mais calmo, né? Talvez seja um convite para você ficar mais aqui com a gente. Comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida, quais que são os desafios que você teve, que é importante talvez você refletir sobre essa história para que você tenha mais clareza. Uma ótima semana e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.